Fala, expert! Seja bem-vindo a mais um encontro de mentoria aqui da comunidade, as nossas mentorias semanais. Em cada uma delas a gente aborda um dos aspectos do nosso desenvolvimento do marketing digital e hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Estratégias de precificação. Quanto eu devo cobrar pelo meu produto ou serviço na internet? Essa é uma dúvida extremamente comum. Extremamente comum. Porque apesar de, por um lado, parecer simples, eu tenho parâmetros para precificar, vou ver a questão do mercado, vou ver a questão dos custos, mas na prática isso não é tão simples assim, sobretudo quando você trata de serviços, quando você vai vender o seu tempo. Muita gente tem dificuldade ao estabelecer, né, o seu valor aí de cobrança. Dentro da comunidade já tivemos alunos que passaram por isso, que quando se colocaram no mercado, que foram fechados os primeiros contratos, tiveram essa dificuldade. Poxa, como eu cobro, quanto eu cobro? E nessa aula aqui, a ideia é que a gente aborde esse tema e que eu consiga trazer para você alguns insights, algumas dicas que vão te ajudar nesse processo, para que você saiba exatamente quanto cobrar por aquilo que você vende. Seja um infoproduto, seu e-book, seu curso online ou serviço, o tempo que você vai dispor ali para entregar algo ao seu cliente, certo? Vamos seguir aqui. Daqui a pouquinho eu libero para as perguntas, tá, turma? Mas vamos seguir aqui só com essa apresentação. Antes de mais nada, o que é que você deve observar ao precificar seu produto ou serviço? Eu coloquei 4, na verdade 4 não, tem 5 elementos aqui que você deve levar em conta. O primeiro, até óbvio, né, é uma pesquisa de mercado. Você deve fazer uma análise de outros infoprodutos, de outros serviços semelhantes ao seu. O mercado é o melhor parâmetro de início que você tem. Se eu quero vender um serviço de gestão de tráfego, é importante que eu saiba como os gestores de tráfego na minha região estão trabalhando, quanto eles cobram, como são os pacotes de serviço deles. Hoje é muito mais fácil você fazer uma pesquisa de mercado porque você pode fazer até mesmo pela internet, não precisa cair em campo literalmente como a gente fazia antes. Você consegue saber essa média de valores, pode ligar até para outros profissionais, né, como se fosse um cliente, para sondar mesmo como é que eles trabalham e a partir daí você estabelecer o seu parâmetro de valor, de preço, né, quanto é que você vai cobrar. O segundo ponto que eu coloco aqui, também bastante óbvio, são custos e o investimento. Você precisa saber qual é a sua realidade de custo. Para que eu preste aquele serviço, para que eu consiga produzir o meu curso online, o meu e-book, o que é que eu vou gastar? De tempo, de outros profissionais, designers, copywriters, eu vou precisar contratar essa turma, então quanto é que eu vou gastar nesse processo? Você deve levar isso em conta também. Faz uma análise de custo, de investimento, até que você chegue ao seu valor de cobrança, quanto você vai cobrar ali. Outro critério é valor percebido. Esse daqui, diferente desses dois primeiros, esse daqui ele é mais subjetivo, gente. Como assim, Saulo? Ele é mais subjetivo porque a questão de valor percebido é como o seu cliente enxerga aquilo que você vai entregar. Exemplo, celular. Celular é um aparelho que serve para a gente trocar mensagens, para a gente fazer ligações. Hoje ele faz muito mais coisa, um smartphone, né? Você tem agência bancária, você tem outros aplicativos que te auxiliam na produtividade, até na saúde. Mas um smartphone não deixa de ser um smartphone. Mas por que você tem smartphones que são vendidos a R$1.000, R$1.500 e você tem outro smartphone que é vendido por 10 vezes mais? É a questão do valor percebido. Não é um critério essencialmente tangível. Ou seja, né, qual é o exemplo aqui que eu coloco? O custo de produção de um iPhone, o custo bruto, não é 15 vezes maior do que o custo de produção de um celular da Samsung, por exemplo, que custa lá R$1.500. Inclusive, muitas vezes, os componentes desses dois aparelhos são feitos pelo mesmo fabricante, quando você vai olhar. Mas um custa 10, 15 vezes mais. Por quê? Há uma noção de valor percebido. Então, quando você cria um produto, quando você oferece seu serviço, você precisa entender isso. Como é que eu quero que o meu cliente enxergue aquilo que eu entrego?
É um produto premium, é um produto de valor alto, eu quero que ele perceba isso ou não, vai ser um produto mesmo de entrada, eu quero vender em volume. Essa estratégia também é importante na hora de definir o seu preço. Público-alvo, conhecer o público, saber para quem você vai entregar seu infoproduto, para quem você vai entregar seu serviço, isso também é importantíssimo. E, por fim, o quinto elemento que eu coloco aqui, testes e ajustes. Gente, no digital tem uma coisa que eu gosto de repetir sempre. Tudo é teste. Sinceramente, se alguém chega para mim e diz, eu conheço tudo do digital, eu conheço tudo do marketing digital, essa pessoa me preocupa, ela me assusta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o digital ele muda o tempo todo. O comportamento do consumidor se altera também o tempo todo. Então, você não pode chegar e dizer, não, eu sei tudo sobre o digital, eu conheço tudo sobre o meu mercado. Para mim, isso é uma visão, de certa forma, prepotente. Você precisa o tempo todo testar e ajustar. Ajustar, como é dito aqui, suas faixas de preço, para ver qual delas gera mais conversões. Ajustar a forma como você vai entregar aquele produto ou aquele serviço, para ver se é aquilo que o seu cliente efetivamente quer. Teste sempre. Eu faço teste todos os dias na minha jornada no digital. Faço teste quanto a preço, faço teste quanto a modelo de produto e de serviço, a canais de entrega. Você precisa testar sempre. Por isso, eu quero começar reforçando esses 5 pontos. Eu não sei como precificar, Saulo. Eu tenho muita dúvida. Faz pesquisa de mercado, analisa seus custos envolvidos, vê como é que você quer entregar a percepção de valor para o seu cliente, entende os interesses daquela pessoa para quem você vende e não esqueça de testar. Teste todos os dias. Teste para ver o que é que funciona mais. Faixa de preço, etc, etc e tal. Quando a gente fala de infoproduto, e-book, curso online, essa questão aqui é relativamente mais simples. Eu não vou nem dizer curso online, porque se você não tiver domínio de vídeo, de áudio, você vai precisar contratar. Mas, por exemplo, um e-book. Hoje você consegue subir um e-book, construir um e-book usando inteligência artificial ou não, mas você consegue fazer isso em questão de horas e muitas vezes sem precisar contratar qualquer outro serviço. Então, qual foi o custo que você teve ali? Basicamente de tempo. Aí, para você chegar ao valor desse produto, é muito relativo. Vai ter que depender muito do seu nicho, do seu mercado, para quem você vai vender, como você vai vender. Daqui a pouco eu vou explicar vou explicar melhor isso, né? Como é que você define essas estratégias. Mas se você, por exemplo, tem uma agência, tem uma empresa, você paga aluguel, você paga funcionários, aí sim você já tem uma planilha de custos mais elaborada que vai servir de parâmetro para você chegar na questão do seu preço. Vamos seguir. Teorias da precificação. Outra coisa que eu quero frisar, tá, gente? Apesar de falarmos de estratégia de precificação, o meu intuito aqui não é entregar para você a mais profunda técnica acadêmica, porque, assim, a administração, o campo da ciência da administração, ela se dedica a analisar teorias da precificação, e são várias. Existem também ferramentas de precificação, mas o meu propósito aqui é entregar algo mais genérico, de início, para você que quer iniciar no digital e tem dificuldade ao estabelecer preço. Então, eu vou passar uma visão geral das teorias, mas a ideia aqui é, sobretudo, que você comece a implementar. A gente não vai se ater tanto aos aspectos mais profundos dela. Eu quero que você entenda a base e que a gente coloque a mão na massa rapidamente, certo? Então tá, precificação baseada em custo. Determina-se o preço adicionando uma margem de lucro ao custo do produto ou serviço. É o mais comum que a gente vê, né? Vamos lá, exemplo. Para produzir o meu curso, hipoteticamente, eu vou gastar R$150, né? Muito subjetivo aqui, R$150. É o meu custo de produção. Quanto é que eu quero ganhar em termos de lucro? Qual é a minha margem aqui? Geralmente, para infoprodutos, as margens de lucro são mais elevadas. Quando você fala de produto físico, pessoal que vende encapsulado, pessoal que vende no dropshipping, as margens são menores. Ainda assim, essas margens são bem superiores ao mundo físico. Exemplo, quem trabalha com supermercado, já ouvi dizer, eu nunca operei, mas dizem que a margem de um supermercado vai girar em torno de 3%, 5% a margem de lucro. Tudo bem que eles vendem num volume muito alto, mas é uma margem extremamente baixa.
Quando a gente fala de infoproduto, eu tenho margens muito interessantes. Exemplo, eu posso ter um e-book aqui que me custe 150 para produzir, certo? E eu coloco esse e-book à venda por R$ 97. E é um valor ok para você vender um e-book. Até R$ 100 é tranquilo. Beleza. Só que o que acontece, Saulo? Mas 150 foi meu custo, 97 não cobre. Calma, porque você tem que pensar o seguinte, seu custo de produção de um e-book é único. Você gastou 150, preparou o seu e-book, preparou o seu curso online e depois você começa a vender o tempo todo. 2 vendas que você faça já cobriram seu custo e dali para frente é basicamente lucro. Você deve ter um custo recorrente de plataformas, né? Se você tiver uma plataforma de atendimento aos clientes, de automação, tudo bem, você vai ter um custo fixo ali. Mas, em geral, esse custo fixo é muito pequeno, relacionado à sua margem. Então, você chega a ter mais de 100% de margem de lucro, a depender da estruturação do seu info. Mas esse é um modelo de precificação baseado em custo. Eu preciso saber quanto eu gasto e, a partir daí, eu acrescento a minha margem para vender aquele produto ou serviço. Precificação baseada na demanda. Estabelece preços com base na disposição dos consumidores em pagar por um produto ou serviço. Essa questão daqui, de certa forma, está relacionada à ideia de valor que a gente viu aqui em cima, ó, valor percebido. Por quê? Você vai determinar o preço de acordo com o interesse do seu consumidor em pagar. Às vezes, o seu produto custa R$ 150, mas o seu cliente está disposto a pagar 300, 400, 500, e isso vai ser determinante para você colocar o preço, sabe? Vai depender muito do seu mercado, mas é outro critério que você tem que levar em conta. E também tem a ver aqui com o valor percebido, né? Valoriza o produto com base no valor percebido pelos clientes, levando em conta benefícios, exclusividade. Quem trabalha com produtos premium, exclusividade é a chave, é para pouca gente, é para quem tem condições, e o nosso cérebro gosta disso. Exclusividade. Quanto mais exclusividade você oferece, mais você consegue cobrar lá do seu cliente. E precificação dinâmica, que ajusta o preço com base em variáveis, como horário, sazonalidade, características específicas do cliente. Então, em determinadas épocas, você pode colocar um valor mais alto, em outras menos. Acontece muito, por exemplo, com, sei lá, Natal. Não, Páscoa. Páscoa e chocolate. Geralmente, você tem uma elevação dos valores no período de Páscoa desse produto, né, de chocolate. Por quê? Aumenta a demanda. E como aumenta a demanda, você consegue cobrar um pouco mais, né? Você tende a cobrar um pouco mais. Essas são 4 teorias que eu trago para você de precificação, mas repito, o nosso intuito aqui é, sobretudo, pegar a essência e praticar. Não adianta a gente ficar absorto em teoria e não colocar em prática, tá? Vamos seguir. Eu vou trazer para você uma dica prática agora de precificação. Prática, eu quero que você coloque a mão na massa mesmo. Poxa, Saulo, eu não sei quanto cobrar pelo meu produto ou pelo meu serviço. Faz o seguinte, estabeleça um alvo e, a partir desse alvo, você estrutura a precificação em torno dele. Exemplo, você vai vender um infoproduto, certo? Do zero. E aí você coloca como alvo, sei lá, Saulo, eu quero tirar aí um rendimento mensal com esse trabalho de R$ 5.000. R$ 5.000 eu quero tirar. Beleza. Quanto você vai cobrar nesse seu infoproduto? Ah, sei lá, eu vou cobrar 197. Beleza. Então, para que você faça os seus R$ 5.000, deixa eu pegar minha calculadora aqui, né? Porque de cabeça não vai. Se você pegar esses R$ 5.000, você divide por 197, você precisaria de 25 vendas. 25 vendas para você chegar lá na sua meta de faturamento, certo? Então, você pode... não é reais, não. 25 vendas para você chegar na sua meta de R$ 5.000. Esse pode ser um critério, que também pode ser usado para serviço. Você quer chegar nos R$ 5.000. Beleza. E aí, o que é que eu preciso fazer? Quanto é que eu cobro? Se você for trabalhar com serviço, um critério que eu gosto muito de utilizar é o critério de hora técnica. Hora técnica. Como assim? Eu faço uma pesquisa de mercado, né, vejo a média de outros profissionais, e aí eu penso o seguinte, poxa, para chegar em R$ 5.000 por mês, se eu estiver disposto a trabalhar 8 horas por dia, são 40 horas semanais, o que dá 160 horas por semana. Acompanhe o raciocínio comigo. Então, se eu quiser fazer R$ 5.000 e trabalhar 160 horas por semana,
A minha hora técnica, ela equivale a 31, 32 reais, certo? Só que eu teria que preencher todos esses horários, eu teria que ter cliente a cada hora para chegar nesse valor de 5 mil reais. Então, o que é que você pode fazer? Eu posso chegar a 200 reais, eu posso chegar a 300 reais, vamos botar outro exemplo aqui. 5 mil reais e eu cobro 300. Eu precisaria ter 16 clientes no mês para chegar na minha meta de 5 mil. Então, esse também é um outro caminho. Você pode estabelecer um alvo e desse alvo você chegar no seu número de clientes ou no seu valor, tá? Deixa eu seguir para cá, porque eu também não quero extrapolar nosso tempo aqui. Estratégias de precificação com autoridade e sem autoridade. Isso também é importante que você entenda quando a gente fala do digital. Tem variações, tá, gente? Mas, geralmente, se você procura conversar com quem trabalha na área, as pessoas vão te dizer o seguinte: para você vender algo para alguém que não te conhece, ou seja, para quem você não tem autoridade, a pessoa não sabe quem você é, o ideal é que você venda algo nessa faixa daqui, ó, até 150 reais. Geralmente a gente bota esse valor quebrado, né? 97, 147, enfim, mas até 150 reais você consegue vender sem a necessidade da autoridade. Quando você chega nesse patamar aqui, 151 a 500, já é necessário que a pessoa te conheça, ou dificilmente ela vai contratar você de primeira. Ela vai procurar, vai pegar uma cotação com você, vai te acompanhar, vai conversar, vai tirar muitas dúvidas, vai quebrar as objeções, e esse processo de venda tende a ser um pouco mais longo. Dificilmente ela compra no impulso. Aqui ela tende a comprar no impulso. Aqui não, ela precisa te conhecer um pouco mais. Acima de 500, a gente já entra no nível que a gente costuma dizer de high ticket, ou seja, valores altos. Aqui, a autoridade ela é ainda mais importante. Você precisa ter resultado. As pessoas precisam saber se você entrega aquilo que você vende, para você conseguir chegar nesse valor. Então, você tem que ter isso em mente também na construção da sua estratégia. Saulo, eu estou lançando um e-book agora, as pessoas não me conhecem. Por quanto eu vou vender meu e-book? O ideal é que você fique nessa faixa daqui. Até mesmo o curso online. Lógico, vai depender do seu custo de produção. Mas geralmente você consegue produzir um e-book e vender até 150, ou um curso online e vender até 150. E você ainda assim vai ter uma boa margem de lucro. Então pense nisso. À medida em que as pessoas forem te conhecendo, você consegue criar novos produtos com tickets maiores e avançar nessa escala, que é o que nos leva para esse outro tópico que eu marquei aqui, ó, Tripwire, Upsell, Downsell, Order Bump, LTV e custeio de tráfego. Eu vou falar rapidamente sobre tudo isso aqui. Deixa eu passar mais para baixo, para melhorar. O que é Tripwire? Tripwire é uma estratégia que a gente usa muito no digital, onde a gente oferta um produto para aquela pessoa que não nos conhece, aquela pessoa que a gente quer que venha para a nossa base, por um valor mínimo. Tem gente que faz Tripwire vendendo e-book ou até curso online por R$19, por R$30. Aí vai depender também da sua realidade e da sua estratégia. Mas qual é o intuito? Saulo, a pessoa ganha dinheiro com isso daqui? Não, a pessoa não vai ganhar dinheiro. Dificilmente até a pessoa vai cobrir seus custos com uma oferta de Tripwire. Mas o que é que ela faz aqui? Ela consegue, gente, principalmente, ó, custear o tráfego. Se ela fizer captação de clientes por meio de anúncios online, ela coloca ali o produto dela a 19 e esse valor, o que é que ele faz? Paga o tráfego dela, os anúncios que ela está rodando. Ou seja, ela já anuncia sem custo adicional. E aí, quando a pessoa entra na esteira dela, quando ela compra aquele primeiro produto baratinho, geralmente, no próprio processo de venda, você já recebe uma outra oferta, que é o que a gente chama de upsell. A pessoa comprou de 19, ela está aqui, ó, comprou de R$19, aí dentro da própria página aparece uma oferta. Ó, já que você comprou esse aqui, por que você não leva junto esse meu outro curso aqui de R$60? Vai te agregar. Ou seja, você antigamente, no primeiro momento, estava só custeando o tráfego. Se você consegue vender esse de 60, você já começa a lucrar. Já melhora a sua estratégia. Aí tem gente que usa ainda a estratégia do downsell. O que é downsell, Saulo? Você chegou e ofereceu o de 60, hipoteticamente, mas a pessoa não comprou. Aí, na sequência, o que é que você faz? Você oferece para essa pessoa um produto menor, R$30.
Ó, já que esse de 60 não foi o que você buscava nesse momento, eu vou te ofertar esse de 30, que assim, já é o básico para você prosseguir. Não é só o de 19, você já leva algo a mais, mas também não precisa gastar os 60. É o que a gente chamaria de downsell. E order bump, muita gente até confunde order bump com upsell. A questão do order bump são outras ofertas que você entrega, mas que não estão necessariamente relacionadas a valor. Voltando, no order bump, você não tem necessariamente um critério de preço ali atrelado, tá? Você pode estabelecer qualquer outro valor, mas o importante é levar o seu cliente a fazer mais de uma venda. Para quê? Para que você saia na estratégia de Tripwire, para que você saia só do custeio de tráfego, para que você comece a lucrar ali mesmo. Ah, Saulo, e qual é a vantagem? Por que eu não oferto logo um produto no meu valor normal? Porque você quebra a objeção. Digamos que o seu produto seja 97, seja 157. Apesar de ser um valor, como eu coloquei aqui, né, onde a pessoa até compra, se você tiver, se ela não te conhecer, sem autoridade, mas queira ou não queira, entre pagar 19 e pagar 150, é mais fácil pagar 19, concorda? Então você pode usar essa estratégia para antecipar a venda, para forçar a venda até. E a partir daí você vai oferecendo outras coisas, que é o que a gente chama aqui, ó, de LTV. LTV, gente, é outro conceito importantíssimo. Vou apagar só para não confundir. Que é o quê? É um termo do inglês chamado lifetime value, ou seja, o tempo de vida, o valor que o seu cliente agrega lá ao seu negócio. Porque eu falei desse termo, mas eu acho que eu não expliquei aqui. A gente está falando de uma esteira de produtos. O seu cliente está aqui, ó. Ele comprou o seu primeiro produto, às vezes aquele baratinho, de 19. Mas só que ele deve caminhar dentro da sua estrutura por uma esteira. Aqui ele vai ter o de 19, aqui ele vai ter um produto de 97, depois ele vai ter um produto de, sei lá, 497, até, quem sabe, chegar numa mentoria que custe 3 mil, 5 mil reais com você. Isso é o que a gente chama de esteira. E você precisa entender isso. Esse é basicamente o conceito do LTV. Quanto de lucro aquele cliente ele vai gerar ao longo do tempo para você? Porque se você vende pensando em vender uma única vez, você está deixando muito dinheiro na mesa. Sabe? Ah, fiz a venda, acabou, não quero relacionamento com o meu cliente mais. Não, não é assim. Se você pensa em ter um negócio lucrativo na internet, você precisa pensar em vender no longo prazo. Vendi aquele, ele está satisfeito, eu entrego um outro produto e assim vai. Assim vai, tá? E quando chega aqui, na verdade, o céu é o limite, porque quem compra de outros players aí, masterminds, grupos de relacionamento, gente, chega a pagar 50 mil, chega a pagar 100 mil, tranquilamente. Por quê? A pessoa sabe que tem valor. Ela sabe que ela vai receber aquele valor agregado. Ela entra num grupo investindo 50 mil e, de repente, um relacionamento que ela fecha ali traz um contrato que supera esse investimento. Vale a pena fazer. Então, isso é o que você tem que ter em mente. Portanto, gente, essa é a ideia. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu gastei. Quase meia hora. Hoje passei um pouquinho. Mas eu quero trazer uma noção geral para você sobre precificação, para que você saiba quanto cobrar, como cobrar do seu cliente. Então, agora, eu vou abrir aqui a participação de vocês, se alguém tiver dúvida, para a gente poder esclarecer melhor, tá?